Na aula de hoje, nós vamos ver três importantes conceitos para se entender função. Esses conceitos são o domínio, o contradomínio e a imagem. Nós já vimos na aula anterior que nós temos relações entre dois conjuntos. Onde nós temos um conjunto de origem e um conjunto de destino. Nós temos a relação. Esse conjunto de origem é chamado de domínio. O conjunto de destino é chamado contradomínio. E cada um desses pontos que chega à seta é chamado imagem. Imagem. Agora vamos entender na tabela o que são domínio, contradomínio e imagem. Aqui na tabela, se nós temos esses números 1, 2 e 3, e temos que do outro lado nós temos o dobro de x, duas vezes o x, nós vamos ter 2, 4 e 6. E vamos formar esses pares ordenados, 1 e 2. 2 e 4, 3 e 6. Então aqui temos a tabela e aqui vamos ter os pares ordenados. Esse primeiro conjunto é chamado domínio. Esse conjunto é chamado contradomínio. Aqui nos pares ordenados, esse primeiro número é chamado domínio e esse segundo conjunto aqui é chamado contradomínio. E cada um desses pontos é chamado imagem. Então, na nossa questão, o número 4 é a imagem do número 2. Nós temos o número 2 e 4 será a imagem de 2. Já 6 será a imagem de 3. É a representação do 3 nesse conjunto aqui. Nesse caso, nós vamos ter esse gráfico e nós vamos ter assim. Vamos supor que nós temos o número 1, 2 e 3. Como no eixo dos y, aqui é o eixo do x, nós temos que y é igual ao dobro de x, então esse número aqui em y será 2, o dobro de 2 será 4 e o dobro de 3 será 6. Então o que acontece? Esse conjunto de 1 a 3 é chamado de domínio. Então, nos gráficos, o domínio está associado a esse eixo. Esse eixo é o eixo do domínio. Já este eixo vertical, ele é chamado do contradomínio. E cada um desses números é chamado imagem. No caso, o 4 é a imagem de 2 e o 6 é a imagem de 3. Então, cada um desses pontos é chamado imagem. Então, novamente, o domínio é esse conjunto de números, o contradomínio é esse conjunto aqui, e a imagem é cada ponto individualmente. Vamos dar mais alguns exemplos para ficar mais claro o que é domínio, contradomínio e imagem. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos uma classe onde nós temos esses alunos, A, B, C e D, com essas respectivas alturas, em metros. Vamos fazer o gráfico dele. E vamos supor também que não há nenhum aluno na classe que tenha mais do que 2 metros. Então nós temos assim. O aluno A tem 1,60 m, então está aqui a representação dele. O aluno B tem 1,50 m, estaria mais ou menos aqui. O aluno C tem 1,70 m.
E no caso o aluno D tem 1,65 m. Então temos essas representações. Então o que acontece? O conjunto de todos os alunos, de A a D, é chamado de domínio. De 0 metro até 2 metros é chamado contradomínio. Então, o contradomínio vai de 0 até 2 metros. E no caso da imagem, são os números que efetivamente apareceram: 1,60 m, 1,50 m, 1,70 m e 1,65 m. Então, o que é importante nós observarmos aqui? É que o contradomínio vai de 0 até 2 metros. Então, nós temos que a altura de 1,35 m, apesar de estar dentro do contradomínio, não é imagem efetiva de nenhum desses alunos. Então, este número aqui, ele está contido dentro do contradomínio, ele está aqui nesse ponto, mas ele não é imagem de nenhum desses alunos. Então, nós podemos dizer assim, que o conjunto imagem, ele está contido no conjunto contradomínio. Então, nós podemos dizer que a imagem está dentro do contradomínio. Contradomínio. A imagem é um subconjunto do conjunto contradomínio. Voltando aqui, então nós temos aqui que o contradomínio vai de 0 até 2 e todos esses pontos vão estar dentro do contradomínio. Todos esses pontos imagem vão estar dentro do conjunto contradomínio. Então a imagem tem que pertencer ao contradomínio, senão não é função. Vamos imaginar esse gráfico aqui. Então nós vamos dizer que o nosso domínio vai deste ponto a este ponto. Isso aqui vai ser o nosso domínio. E você pergunta, por que não seria num outro ponto qualquer? Porque a definição do domínio, quem vai dar vai ser a gente mesmo. Ou então, o domínio é definido pelo problema. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui no caso eu estou dizendo que esse será o domínio. Como nós estabelecemos o domínio, nós vamos estabelecer automaticamente o seu contradomínio. Então, o contradomínio, definido o domínio, será esse aqui. Será essa região. Então, dizendo de outra forma, quando nós estabelecemos o domínio, através da fórmula, através da função, nós já vamos estabelecer um contradomínio. E no caso da imagem, será cada ponto em particular que a função vai exercer dentro dessa função. E o conjunto de todas essas imagens vai dar o contradomínio. Então, voltando àquele problema que nós estávamos falando dos alunos e de suas alturas. Nós temos uma altura máxima de 2 metros e vamos ver que o domínio é formado por esses 3 alunos. No caso, esse aqui tem essa altura, esse tem essa altura aqui e este aluno tem esta altura. Então, nós temos que o domínio é formado por A, B e C. O contradomínio é formado por os números de 0, o intervalo de 0 até 2. E as imagens serão, no caso, a altura desse, desse e desse. Vamos supor que seja 1,50 m, 1,60 m e 1,70 m. Então a imagem vai ser 1,50 m, 1,60 m e 1,70 m. Então essas aqui são as imagens. E note que no caso, a imagem é diferente do contradomínio, mas ao mesmo tempo a imagem está contida dentro do contradomínio. Vamos continuar aqui as explicações e entender um pouquinho melhor sobre domínio, contradomínio e imagem. Vamos imaginar o seguinte, que nós temos uma equação do primeiro grau que é formada através de uma reta. No caso, como essa reta ela se estende infinitamente, nós vamos ter
que no eixo do x, nós vamos ter todos os números para lá e todos os números para lá. Então, o domínio será normalmente os números reais. Já que nesse eixo, nós vamos ter todos os números nesse sentido, para menos infinito, e todos os números para lá também. Então, no caso do contradomínio, o contradomínio também será os números reais. Agora vamos ver uma situação diferente. Vamos imaginar aqui uma equação do segundo grau. Nessa equação do segundo grau, nós vamos definir quem é o domínio, quem é o contradomínio e quais são as imagens. No caso, o domínio está associado a esse eixo. Então, qualquer um desses números é possível de se colocar. Isso aqui é infinito para cá e infinito para cá também. Então, aqui no caso, nós podemos relacionar qualquer número do eixo do x. Então, o domínio é o conjunto dos números reais. Já o contradomínio vai ser também os números, nós poderíamos colocar qualquer um dos números aqui desse eixo, em qualquer uma parte dessas. Então, o nosso contradomínio também vai ser o conjunto dos números reais. Agora, aqui na imagem, nós vamos ter uma pequena limitação. Nós vemos o seguinte: se nós quisermos a representação deste número, ele vai estar aqui. Desse ponto, ele vai estar aqui. Mas observe que se nós quisermos a representação desse gráfico aqui, ele não vai tocar o gráfico. Então, nós temos um ponto mínimo aqui, vamos supor o ponto menos 5, onde nós vamos ter gráfico. Abaixo de 5, nós não vamos ter gráfico. Então, a imagem dele vai ser sempre todos os números de 5 para cima, de menos 5 para cima. Então, a imagem disso vai ser menos 5 até infinito. Então, essa é a imagem. E observe que aqui no caso, a imagem ela é diferente do contradomínio. Mas, de qualquer forma, a imagem está contida no contradomínio. Vamos imaginar agora o seguinte, que nós temos um ônibus, e esse ônibus, a passagem custa R$3. R$3. Então, nós temos que isso aqui será o número de pessoas e y está associado ao valor total. Se nós temos uma pessoa, o valor total será R$3. Para 2 pessoas será R$6. Para 3 pessoas será R$9. E assim sucessivamente. Então, o que acontece? O gráfico dessa função será assim: 1 e 2, 2 e 3, e assim sucessivamente. Mas o que a gente está interessado aqui é em saber em quem é o domínio e quem é o contradomínio dessa função. Observe o seguinte: como nós estamos falando em número de pessoas, esse eixo de x é o número de pessoas, então eu só posso ter uma pessoa, posso ter 0 pessoa também, posso ter 1, 2 ou 3, até infinito. Mas observa que pela definição do problema, o domínio será o conjunto dos números naturais. E por que isso? Porque eu não posso ter 1,75 pessoas, nem posso ter 0,74 pessoas dividido por 7, por exemplo. Então, esses números eu não posso. Então, o que acontece é que o domínio, que esses números aqui possíveis de pessoas, são os números naturais. Eu espero que você esteja entendendo isso. Que no caso, o domínio e o contradomínio está sendo definido pelo problema. Se nós estamos lidando com o número de pessoas, nós vamos ter números inteiros e positivos. Nós não temos, por exemplo, menos 7 pessoas. Então, como nós não podemos ter menos 7 pessoas, o universo que a gente vai poder contar será dos números naturais. E por sua vez,
O conjunto do contradomínio será também o dos números inteiros. Agora vamos imaginar uma situação um pouco diferente, que o preço da passagem não é 3, mas sim, vamos supor, 2,50. Então nós teríamos como valor total das passagens, 1 teríamos 2,50, 2 teríamos 5 e 3 teríamos 7,50. Então no caso, o domínio aqui, como nós estamos trabalhando com pessoas, seria novamente N. Mas o contradomínio, no caso, seria o Z positivo. Seria o conjunto dos números inteiros, porque precisaríamos colocar o 2,50 e o 7,50, e no caso ele não cabe dentro do Z, e o contradomínio seria o conjunto dos números inteiros. O que nós estamos tentando explicar é que o domínio e o contradomínio, muitas vezes, estão definidos pelo problema. No caso da altura, por exemplo, o contradomínio está relacionado à altura máxima que um aluno pode ter. Então, no caso daquela altura, onde nós fizemos aquele gráfico relacionando os alunos com suas alturas, nós não temos um aluno, por exemplo, com 3 metros. Então, o contradomínio daquele problema, da altura dos alunos, vai ter que ser de 0 até no máximo 3 metros. Ou, por exemplo, se o aluno mais alto da escola tem 1,90 m, o nosso contradomínio seria de 0 até 2 metros. O fato é o seguinte, é que como nós não temos um aluno com mais do que 2 metros de altura, esse seria o contradomínio. Ou seja, o contradomínio está sendo definido pelo problema. E uma explicação final. Se no problema nós não tivermos nenhuma outra definição, nenhuma outra limitação, então o domínio de qualquer um problema será todos os números possíveis de se atingir no eixo x, que são o conjunto dos números reais. E o contradomínio será todos os números possíveis de se atingir no eixo dos y, que no caso também será os números reais. Dizendo de outra forma, se nós não temos uma definição ou uma limitação inicial, o domínio sempre será o conjunto dos r's e o contradomínio também será o conjunto dos números reais. A não ser que pelo próprio problema, pelo próprio tipo de problema, nós vamos ter um domínio ou um contradomínio mais restringido.